Oi pessoal, conforme a gente havia prometido no vídeo anterior que tratava sobre mosca das frutas, nós faríamos o vídeo seguinte deste mesmo assunto, falando sobre o controle e o monitoramento da mosca das frutas. Então eu quero passar para vocês uma alternativa de controle que a gente vem trabalhando há 5 anos e eu acredito que chegamos numa alternativa interessante, viável e dentro dos conceitos que nós preconizamos hoje é possível usar essa tecnologia seja pela produção convencional e principalmente pela produção orgânica. Nós sabemos que hoje nós não temos mais a grande gama de inseticidas que eram disponibilizadas na década de 1980. Eles não existem mais no mercado e muitos deles foram proibidos. E nós precisamos, então, recorrer a outras alternativas de controle que sejam eficientes, que causam um dano menor do que aquele daquele período e que seja tão eficiente ou melhor do que da época do século passado. Quando eu falo de armadilhas, nós temos aqui algumas possibilidades. Conforme vocês podem verificar no nosso vídeo anterior, nós fizemos um vídeo especificamente falando de como preparar uma armadilha e quais os principais produtos utilizados hoje no mercado, disponíveis e a eficácia deles. Então, recomendo fortemente que vocês deem uma olhada nesse vídeo antes. E para quem ainda não conhece a mosca das frutas, nós vamos disponibilizar um pequeno vídeo da ação da mosca, principalmente o que a gente precisa ter claro. Ela trabalha nos horários de clima ameno, ou seja, nós estamos aqui em pleno horário de verão, mês de dezembro, já são 17 horas, nós temos ainda um sol forte, mas a partir desse horário começa a movimentação da mosca no pomar. E aquele vídeo foi gravado já no outono, mas neste mesmo horário, vocês vão poder observar. Então aqui nós temos 3 tipos de armadilhas, essas duas confeccionadas com garrafa PET, uma de 500, 600 ml e a outra de 2 litros. E a armadilha também utilizada, a McFeel, que é essa aqui de baixo, que vocês também podem encontrar no mercado. Aqui já uma armadilha sendo utilizada com algumas moscas capturadas. E o que eu quero deixar claro, a importância de utilizar uma isca que seja seletiva, né? A gente não quer principalmente que ela capture abelhas, e aqui minha imagem não está muito boa, mas eu tenho uma mosca das frutas aqui na parte de baixo. Aqui fica mais claro, mais evidente. Então eu tenho basicamente a mosca doméstica e uma mosca das frutas aqui na minha armadilha, tá certo? Então vamos agora a demonstração da nossa técnica de monitoramento e controle que a gente quer passar para vocês. Então, começando com o monitoramento, qual é a importância da gente fazer o monitoramento do inseto que a gente busca controlar? Então, lá no fundo vocês veem já a isca que eu deixei pronta, ela está na entrada do pomar, ela está na borda, e essa isca ela é fundamental porque eu preciso saber o quanto de mosca que existe no entorno do meu pomar. Por isso que eu preciso espalhar de 2 a 5 armadilhas nas bordas do meu pomar por hectare, para que a partir daí eu consiga ter um controle da quantidade de insetos que estão rondando a minha área de produção.
Então, aqui vocês podem ter já uma pequena noção do que é da exposição do meu pomar. Do lado aqui eu tenho uma cerca viva, que é fundamental também, como quebra-vento, mas também como barreira de insetos e outros ataques de intempéries. Mas a recomendação então seria de 2 a 5 armadilhas por hectare no pomar, localizado principalmente nas bordas, principalmente quando esses pomares estiverem localizados próximos a matas nativas ou no entorno de vizinhanças também com que tem os seus pomares e às vezes não fazem o controle. De monitoramento, eu quero justamente saber o quanto eu tenho de mosca no meu pomar, porque pelo cálculo, a partir de 1 a 2 moscas dentro da armadilha por semana, eu já preciso começar a fazer o controle. Então eu preciso revisar essas armadilhas para que eu tenha uma exata noção da situação do meu pomar. Já como eu falei para vocês, em relação ao controle, existem algumas técnicas que são adequadas para quem trabalha com controle convencional, mas que não são adequadas para quem trabalha no cultivo orgânico. No entanto, independente do tipo de produção, é fundamental hoje termos já o controle tanto no cultivo orgânico quanto no convencional. Não será mais admitido, até pelo Estado, que tem uma política de exportação definida, que não se faça mais esse controle. Então eu quero passar para vocês a estratégia adotada há 5 anos já nesse trabalho, e eu estou tentando ser bastante didático nessa apresentação aqui. Quando devemos fazer o controle e o monitoramento? Vocês podem ver que lá no fundo eu tenho um pomar de caque, que tem um período de produção diferenciado, lá por meados de março a abril. Subindo aqui, lá ainda na parte da baixada, eu tenho um pouco de mata nativa, que tem uma barreira e com certeza há a presença de mosca por causa das mirtáceas, pitangueira, araçá, cerejeira, entre outras. Subindo a lomba aqui eu tenho um pomar de citros. Já bem aqui na parte de cima, ao meu lado aqui, eu tenho uma fileira de nésperas. Lá no fundo vocês conseguem verificar que há mais um pomar de pêssego. Depois eu tenho essa barreira aqui e o pomar que eu estava mostrando para vocês, de pêssegos e outras néspera, desculpe, pêssego, nectarina e principalmente lá no fundo temos ainda um outro pomar, e aqui do meu lado também eu tenho ainda um pomar de parreira, a videira. Ou seja, eu tenho aqui um cardápio perfeito para a mosca se desenvolver. Então, qual é a estratégia? Cultivo orgânico, eu posso lançar a mão de caudas repelentes, eu posso ensacar os frutos, no entanto, eu não posso usar inseticidas. Então, o uso de uma isca atrativa, como eu apresentei no vídeo anterior, seja ela bioanastrefa, seja a torula, seja a ceratrap, que já a pesquisa comprovou que é de melhor eficácia, e qualquer uma delas a eficácia é maior do que os sucos, até porque os sucos eles são atrativos para tantos outros insetos, que não é o que a gente quer. Então, qual é a estratégia aqui? Vocês viram que eu estou cercado de cercas vivas, de diferentes pomares, de mata nativa,
de vizinhança, ou seja, temos aqui um cenário perfeito para a mosca se desenvolver. Então a gente faz da mesma forma que foi apresentado no monitoramento. Eu vou utilizar aquelas mesmas armadilhas e vou espalhar em torno de 100 armadilhas por hectare no meu pomar, principalmente nas bordas. A Ceratrape, ela não precisa de diluição, ela tem uma durabilidade do ciclo todo, ela dura o ciclo todo, eu não preciso trocar nem jogar fora, apenas cuidar para manter o volume e repor quando necessário, caso vazar ou evaporar. Então eu uso em torno de 100 armadilhas por hectare, não contém nenhum inseticida nessa isca e ela é ideal para a produção orgânica. Eu consigo fazer um controle através da captura de uma isca altamente atrativa e isso faz com que eu tenha um fruto de melhor qualidade. No controle convencional, manejo integrado. Primeiro, fundamental o monitoramento em todos os pomares, em todas as culturas, seguindo o período de produção de cada um. Isso é fundamental vocês terem em mente, porque conforme eu vou mostrar ainda, nós temos períodos onde o pomar já não tem mais frutos daquela variedade e a mosca continua ali, porque ela continua sendo capturada pelas nossas armadilhas que deixamos no pomar. Então, no manejo integrado, nós lançamos mão de iscas atrativas com um inseticida que vai ser aplicado naquelas plantas com frutos verdes, plantas que já foi feita a colheita e em todas as bordaduras, por exemplo, nessa cerca viva aqui de grevilha, lá nos fundos nós temos uma outra cerca viva de ciprestes, bambus, na mata nativa, na borda da mata nativa, lá embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, ou seja, a mosca ela vem de fora, o hospedeiro dela são as mirtáceas, como eu expliquei no vídeo anterior. Então ela vem de fora do pomar para dentro. O que eu preciso fazer? Eu preciso cuidar para que ela não chegue. Então eu vou espalhando a minha isca na borda da mata lá embaixo. Eu venho subindo aqui, conforme a cultura vai se desenvolvendo, eu vou aplicando aqui nos citros. Depois eu tenho uma forte infestação aqui na néspera e em todos os períodos eu faço o controle dessa isca semanal, pelo menos semanal, e em períodos de chuvas fortes eu preciso fazer a reaplicação. Essa é a estratégia que tem funcionado melhor aqui. Então, qual é a estratégia? Monitoramento, para eu saber exatamente quanto de mosca eu tenho no meu pomar, e o controle através dessa mesma isca, mas aí eu faço uma captura em massa, porque eu vou espalhar muitas armadilhas dentro do meu pomar, sem o uso de qualquer inseticida, e dependendo das contagens e para evitar uma infestação no meu pomar, eu faço a bordadura, o controle da bordadura com uma isca atrativa com inseticida. Tá certo, gente? Então fechamos assim a nossa série de mosca das frutas. Qualquer novidade, seja da pesquisa, seja de vocês mesmos que podem nos comentar, a gente traz mais informações. Um abraço.